27 de janeiro é o Dia Mundial de Combate e Prevenção da Hanseníase. Por isso, janeiro é o mês roxo. Atualmente, o país é o segundo com mais casos da doença, atrás somente da Índia. Por ano, são registrados perto de 30 mil casos nos vários estados brasileiros. Cerca de 6% deles acometem crianças e adolescentes, somando aproximadamente 2 mil pacientes. Uma doença carregada de preconceitos e desconhecimento precisa de esclarecimento. Por isso, trouxemos especialistas para falar e desmistificar a hanseníase. Então, sejam muito bem-vindos o Dr. Gustavo Ávila, que é dermatologista, e também o enfermeiro Cleomar Nascimento. Bom dia. Bem-vindos ao nosso programa para falar desse tema tão importante, né? Obrigado. Obrigado. Doutor, o que é a hanseníase? Explica pra gente. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, transmitida pelo ar, causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae. E o que leva o nosso país a ocupar uma colocação como essa, né? O segundo em caso de hanseníase em todo o mundo. Nós sabemos que a hanseníase está relacionada com a questão do desenvolvimento. Então, países que conseguiram eliminar outras doenças infecciosas através de um desenvolvimento econômico, com a melhora da qualidade de vida, conseguiram eliminar a hanseníase. Porém, os países em desenvolvimento, né, subdesenvolvido, não conseguiram eliminar a hanseníase por conta das condições de vida daquele indivíduo que é socialmente desfavorecido. A gente sabe que no início, né, no passado, a hanseníase ela era chamada de lepra. Por que ela recebia esse nome? A hanseníase tem diversas manifestações clínicas, mas uma delas faz com que a pele descame, tá? E ocorra a perda dessa descamação, tornando a pele bem lisa, infiltrada, como uma árvore antiga que se tinha, e esse nome vem de uma denominação grega lepros, né, que significa isso, descamar, né, que vem de uma árvore. E os principais sintomas da hanseníase, como quem está em casa pode de repente perceber se deve procurar um médico ou não? Quais são os primeiros sinais e como é que ocorre o desenvolvimento dos sintomas? Então, muito bem. Os principais sintomas da hanseníase são manchas na pele com alteração da sensibilidade, alterações neurológicas, então nervos periféricos alterados, né, com sintoma de choque, dor nas pernas e nos braços, e também aquelas áreas de pele com perda de pelo, principalmente na região próxima à sobrancelha, mas também nos braços e nas pernas. E se você faz uma atividade física, tem uma área que não sua, né, você pode estar de frente com a hanseníase também. Mas a gente sabe também que a hanseníase pode se manifestar sem alteração de pele, somente acometendo os ramos neurológicos periféricos, levando aí um quadro de dor ou hipersensibilidade em uma determinada região da pele. A manifestação desses sintomas, ela ocorre de forma gradativa? Pode-se dizer que é lenta, é rápida? Com quanto tempo depois do contágio, normalmente, que aparecem os sintomas? Normalmente, o período de incubação da doença é variável e também tem muita relação com o sistema imunológico do indivíduo que adoece. Os indivíduos podem ter uma resistência bacteriana, daí a gente vai ter um período de incubação mais curto, mas que mesmo assim é longo, de 2 a 5 anos. E aqueles indivíduos que não têm um sistema imunológico capaz de combater a bactéria vão ter períodos de incubações mais longos, de 5 a 10 anos. Então, é uma doença lenta e progressiva, cujo diagnóstico, quanto mais precoce, menor a chance das limitações impostas pela doença. Cleomar, nós dissemos no início do programa, né, que o Brasil é o segundo na colocação de hanseníase em todo o mundo, no ranking, né? E também que a doença ainda é desconhecida por muitos. Você que trabalha diretamente com o público,
com este programa específico no Hospital Santa Marcelina aqui em Porto Velho, percebe que aqueles pacientes que chegam hoje até lá demoraram a identificar, realmente ainda não têm mais conhecimento sobre a doença? Qual é o perfil do paciente que chega até você? É por isso que nós estamos trabalhando com esse Janeiro Roxo, em questão de mobilizar as pessoas sobre essa importância do se olhar, né? Para nós, quanto profissionais de saúde, nos deixa muito triste quando o paciente chega na unidade de saúde já com uma sequela. Porque se existe um diagnóstico precoce, ou seja, a pessoa notou uma alteração, uma mancha com alteração de sensibilidade, já procura o médico, ele vai ter um tratamento tranquilo e não vai ter sequela nenhuma. Mas, infelizmente, em Rondônia, ainda temos pessoas que chegam na unidade de saúde com sequela, como garras, né, mal perfurante, que são ferimentos que nascem nos pés, e isso nos preocupa muito, né? Rondônia hoje é o 6º estado com maior índice de hanseníase no Brasil, o que nos preocupa mais ainda. Fechamos o ano passado, em 2018, com 691 casos novos diagnosticados em Rondônia. O que nós, quanto profissionais de saúde, em relação a 2017, foram 517 para 691, houve um avanço muito grande de casos novos de hanseníase em Rondônia. Você acha que talvez esse ranking estadual, essa colocação estadual, também não possa estar associada ao bom trabalho que vocês vêm desenvolvimento aqui no estado de Rondônia através do Hospital Santa Marcelina com esse programa específico? Existem N fatores que fizeram com que houvesse esse aumento. Primeiro, entre julho e agosto, nós tivemos o Roda Hans, que é a carreta da hanseníase, que ficou um mês e meio, mais ou menos, no estado. Só na carreta foram diagnosticados 120 casos novos, né? Entre capital e interior. Então, isso fez com que aumentasse esse número de casos novos em Rondônia. O Santa Marcelina é referência tanto no tratamento, na reabilitação, no diagnóstico, no tratamento e reabilitação. Então, a ideia é que as pessoas que estão nos assistindo procurem a unidade mais próxima. Não precisa ir no Santa Marcelina ou na Policlínica Oswaldo Cruz, que são referência, ou no SEM, que também é referência municipal, mas as unidades básicas de saúde estão preparadas para fazer diagnóstico precoce. A ideia é que o Santa Marcelina receba apenas aqueles casos em que a unidade básica ou o interior tem alguma dúvida, precisa de um sapato adaptado, uma palmilha, procure Santa Marcelina. Quando o paciente chega para nós com uma reação, por exemplo, ou com alguma sequela, para nós não é legal, né? A ideia é que ele termine o tratamento convencional de 6 meses ou 1 ano e saia sem sequela nenhuma. Mas as pessoas que estão nos assistindo, é interessante que eles podem procurar a unidade mais próxima de casa para fazer esse tratamento. Muito bem, estamos falando de hanseníase. Você de casa não saia daí. O Viver Bem vai para a sua primeira pausa e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já estamos de volta e estamos no Janeiro Roxo, mês de combate e prevenção da hanseníase, tema do nosso programa de hoje, que recebe o Dr. Gustavo Ávila, que é dermatologista, e também o enfermeiro Cleomar Nascimento, ambos nos ajudando a esclarecer um pouco desta doença, desconhecida por muitos. Inclusive, o Brasil é o segundo no mundo com o maior número de casos da doença. Doutor, como que se pega a hanseníase? Então, sabendo que trata-se de uma doença infecciosa e que a bactéria gosta de estar na pele e nervo, sabendo também que a região nasofaríngea, cavidade oral, é uma área bastante inervada, tá? E dessa região bacilo gosta, a transmissão é principalmente através de via aérea, ou seja, né, no falar. E a gente sabe que para pegar a doença precisa conviver diariamente. Normalmente isso acontece dentro do domicílio do indivíduo. Inclusive nós preparamos um vídeo para o pessoal de casa entender melhor, né? Queria que rodasse então o produto aí comentando, para a gente explicar e
tirar, né, todas as dúvidas do nosso telespectador com relação ao contágio da doença. Pode rodar o vídeo, então, para a gente entender um pouquinho mais como se proteger da hanseníase, então, né, doutor? A hanseníase é uma doença infecciosa. Ela pode aparecer em qualquer país e em qualquer clima. Trata-se de uma doença que tem cura por meio de medicamentos. Na ausência de tratamento, ela pode provocar lesões na pele, uma perda de sensibilidade nas feridas, feridas indolores e difíceis de cicatrizar, principalmente em pés e mãos. Atinge os nervos motores, levando a paralisias e mãos em garra. Ela pode provocar enfermidades e mutilações. É, portanto, muito importante detectar os primeiros sinais da doença para começar o tratamento o mais rápido possível e evitar assim qualquer enfermidade. O sinal mais frequente da doença é o surgimento de uma ou várias manchas na pele. Elas são normalmente de cor diferente à cor da pele e podem aparecer em qualquer lugar do corpo. Elas não coçam, não doem e são insensíveis ao toque. Se você tocar uma das manchas com um pedaço de algodão ou uma ponta de lápis, a pessoa não sentirá nada porque ela terá perdido toda a sensibilidade nesse lugar. Às vezes, não há nenhuma mancha na pele, mas outro sinal da doença pode aparecer. Este sinal é menos frequente. Trata-se da presença de formigamento ou dor em mãos e pés. A causa da hanseníase é uma pequena bactéria em forma de haste chamada bacilo, que se transmite entre as pessoas, sejam adultos ou crianças, homens ou mulheres. Essa bactéria se encontra na saliva e nas secreções nasais. Ela pode, portanto, ser transmitida por escarro, tosse ou espirro. Lembre sempre de colocar a mão na frente da boca e lavar as mãos. Você pode ser contaminado por uma pessoa doente que não sabe ainda ou por uma pessoa doente que não toma direito seus medicamentos. A hanseníase é pouco contagiosa. Você deve estar em contato próximo e prolongado com o doente para contaminar-se. Se você tiver sido contaminado, somente começará a ver os primeiros sinais da doença 5 anos depois, pois a doença se desenvolve lentamente. Assim que observar sinais que lembram da hanseníase, procure um médico ou um centro de saúde. Será realizado um exame completo para fazer o diagnóstico. Se confirmar que trata-se de hanseníase, você deverá tomar os medicamentos durante 6 meses a 1 ano, de acordo com as recomendações do médico. Graças a esse tratamento que mata as bactérias, a hanseníase será curada e as enfermidades serão prevenidas. Esses medicamentos param o contágio. Você pode levar uma vida normal em casa, sem risco de contaminar seus familiares ou seus filhos. Muito legal, né, doutor? Na prática, então, a gente assistiu ali, percebeu como que se pega a doença, como que ela se manifesta, um pouquinho sobre tratamento, mas eu estava até perguntando, uma vez que um membro da família tem a doença, essa necessidade de diagnóstico precoce, de tratamento, é justamente para evitar o contágio. Mas o contágio, existe um contágio de compartilhamento de objetos, do toque, do abraço entre os familiares e os membros da família? O que pega, o que não pega numa convivência familiar? Então, a transmissão é basicamente por via inalatória, gotícula. Dar um abraço, um aperto de mão, compartilhar um copo, né, ou usar um foam-it, uma toalha, não vai fazer com que você pegue hanseníase, tá? Então, lembrar que se você trabalha, por exemplo, como caixa de banco, né? Se apertar a mão de um paciente que tem alguma deformidade, isso não vai fazer você adquirir a doença. E a transmissão também depende da forma clínica. Se é uma forma clínica com muitas bactérias, que a gente chama de multibacilar, a chance de transmissão é muito maior, enquanto que as formas paucibacilares, com poucas bactérias, a gente considera que não transmite. Mas se eu tenho um paciente paucibacilar com poucas bactérias, eu tenho que ir na casa dele porque ele pegou de alguém que transmite, a forma multibacilar.
Por isso é importante o exame dentro do domicílio, que todos que tenham um familiar que tenha a doença, né, tem que vir à unidade de saúde mais próxima da sua casa para fazer o exame dermatoneurológico. Estamos no Janeiro Roxo falando sobre hanseníase, o mês de prevenção e combate à doença. Daqui a pouquinho você vai saber detalhes, então, sobre o tratamento. Você de casa não saia daí. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos de hanseníase. Por isso, estamos aqui esclarecendo um pouquinho mais sobre essa doença, que ainda é bastante desconhecida. Rondônia conta com hospitais de referência, entre eles o Hospital Santa Marcelina. E por isso, estamos recebendo o dermatologista Gustavo Ávila e também o Cleomar Nascimento, que é enfermeiro no Hospital Santa Marcelina e que está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre a doença. Doutor, o tratamento, como é feito? É com medicamentos? É um tratamento para a vida toda, temporário? Então, o tratamento se faz com a combinação de algumas drogas. Esse tratamento ele é dividido numa tomada supervisionada, onde no posto de saúde os profissionais oferecem e veem esse paciente tomar o remédio e ele leva uma parte dos remédios, 2 comprimidos ao dia para tomar em casa, sendo que esse tratamento pode levar de 6 meses a 12 meses. Por ser um tratamento tão longo, não há uma dificuldade, Cleomar, já que vocês realizam um acompanhamento destes pacientes, para que o paciente execute todo este tratamento de forma integral e não desista no meio do caminho, por exemplo? Nós temos sim, como todo tratamento longo, no meio desse, por exemplo, o tratamento de 1 ano, alguns pacientes realmente eles podem abandonar ou atrasar na busca desse medicamento na unidade de saúde. Mas a equipe, principalmente quem trabalha nas referências e na atenção básica, nós temos a equipe do PSF que vão nas casas e nós da referência, nós vamos também, no caso, um paciente, ele faltou 1 mês, faltou 2 meses, nós entramos em contato, nós vamos na casa buscar o porquê ele não voltou na unidade para buscar a medicação e tentamos fortalecer esse vínculo do paciente com a unidade para que ele se sinta responsável por esse tratamento junto conosco, né? Então, nós fazemos essa busca ativa e vamos na casa. Existem, no caso do Santa Marcelina, nós temos poucos pacientes que abandonaram ou estão em atraso na medicação. Uma vez iniciado esse tratamento, doutora, a pessoa deixa de transmitir a hanseníase? Então, essa é uma pergunta importante. Quando você faz um diagnóstico e inicia um tratamento, né, as pessoas que tiveram contato e que tiveram que ser contaminadas já foram, que são aquelas do domicílio. Então não preciso isolar esse paciente do convívio social ou mesmo do domicílio. E a gente pode também lançar mão de alguns artifícios como vacinação, né, e uso de profilaxia também. Então existe vacinação preventiva contra a hanseníase? Existem estudos que mostram que uma vacina, a vacina BCG, que todos tomamos ao nascimento, ela tem uma variação de 20% a 80% de proteção contra a hanseníase. Então, essa vacina que foi inicialmente usada para tuberculose, ela é usada como uma vacina para aqueles pacientes que tiveram contato, sabendo que aqueles pacientes que têm uma dose só e que têm contato têm que tomar uma segunda dose. Quando comparados uma dose com 2 doses, a proteção é maior naqueles indivíduos que têm 2 doses da vacina. O diagnóstico é somente clínico ou existe algum exame específico que identifica a hanseníase? Basicamente, o diagnóstico é clínico, mas como em todas as doenças, existe um espectro, uma variação de apresentação clínica. Tá? Aqueles pacientes com muitos bacilos, podemos lançar a mão da baciloscopia, que é feita nas unidades de referência, onde se faz a retirada da linfa, tá? De alguns locais específicos, como
orelhas, joelhos e cotovelos, além de uma lesão. Ali nós poderemos ver a bactéria através da microscopia. Isso vai definir um paciente como multibacilar, além de outros exames, como ultrassom para ver se o nervo está espessado, tá? Ressonância, também eletroneuromiografia, mas basicamente a hanseníase é um diagnóstico clínico. E esse diagnóstico, como você falou, né, Cleomar, pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde? Pode ser feito em qualquer unidade de saúde, inclusive a coordenação estadual tem trabalhado com os profissionais da atenção básica para fazer esse diagnóstico precoce. É isso que a gente quer muito nesse Janeiro Roxo, sensibilizar as pessoas. Notou uma mancha, contração de sensibilidade, que é o sintoma clássico da hanseníase, procurar a unidade mais próxima. Mas se a gente fala tanto em um diagnóstico precoce, há algum outro indicativo que não seja físico, de um sinal realmente que eu possa, tenho que procurar um médico, fazer um exame para saber se não tenho hanseníase ou não? Há alguma outra manifestação, não uma manifestação direta, mas algo que aponte que aquela pessoa pode estar com problema? A gente fala muito a questão da mancha, mas existe algum diagnóstico são feitos que não apresentam mancha. O que se torna mais difícil esse diagnóstico e também o tratamento. Geralmente, como o doutor já falou, a hanseníase, esse bacilo, ele afeta os nervos. Então, existem alguns casos, um pouco mais raro, que o paciente não apresenta mancha, mas ele apresenta um espessamento neural, ou seja, esse nervo ele incha, ele sente dores, ele não apresenta mancha, mas inicia-se o tratamento, porque o bacilo está presente não na pele, mas está presente no nervo. Tem prevenção, doutora? Alguma medida que eu adote com os meus filhos desde a infância para que não pegue hanseníase? Quando a gente fala em prevenção, o principal, né, é o diagnóstico precoce, já que dentro de casa a gente não sabe quem pode ter hanseníase. Então, assim, realmente a prevenção é sempre estar de olho na pele, né, ver se tem alguma mancha nova, ver se eu perdi pelo em alguma área do corpo e imediatamente procurar o profissional. Então, não há porquê também a gente ficar procurando alguém doente, né, com medo, mas a gente tem que sempre estar atento aos sinais do corpo e também dos nervos, tá? Se eu tenho dormência, se tem uma área da pele que está hipersensível também pode acontecer, tá? Então, basicamente, é dessa forma. A gente agradece a participação dos dois aqui conosco, então essa foi a orientação, né, básica para todo telespectador. Procure a unidade básica de saúde, procure o Hospital Santa Marcelina, vá até a unidade mais próxima de você. Ao primeiro sinal, procure o médico. Então, hoje foi o Viver Bem falando sobre o Janeiro Roxo, o combate e prevenção à hanseníase. Obrigada pela audiência de todos vocês. Sábado que vem nós estamos de volta.